O Salip movimentou a cena literária da cidade, não foi? Nós pegamos uma carona e convidamos o advogado José Elias Neto, que junto com o piauiense Ítalo Damasceno ministrou uma palestra relacionando a obra de Machado de Assis ao direito. Venha cá, José Elias. Seja bem-vindo ao Viva Educação. Amiga, muito bom revê-la. É um prazer ter você aqui na nossa cidade, neste programa. Muito obrigada. Neste calor. Neste calor. Mas é porque tem muito calor humano. Aí ferve aqui, né? Até faz uma efervescência. Então, me conte, José. Você veio a Teresina participar do Salip. Você já escreveu um livro sobre saúde mental e o direito. Está né? aqui como presente, inclusive. Olha, que era dedicatória. Daqui a pouco. Medidas de segurança e periculosidade, aspectos jurídicos, médicos e psicológicos. Eu acho que o meu próximo convidado, que é o psicólogo Sérgio Batista, vai gostar. Ele gosta muito de ler. Tem um aqui que eu trouxe aqui para fazer a venda, para ajudar a narração dos meninos, né? Narração dos meninos. Então, e agora você veio falar sobre a relação entre Machado de Assis e o direito. Exatamente. De onde foi que surgiu essa correlação? Me conta. Então, Machado de Assis, a minha leitura com Machado é muito atribuída àquela época do vestibular que a gente estuda. Na Capitu. Exatamente, para fazer a prova de literatura, né, no vestibular. E lá eu li alguns contos. E aí, o que acontece? Durante a faculdade do Direito, naquele intervalo entre as leis, a gente fazia leitura também. Depois, já formado, vinha fazer mais leituras sobre vários outros que eu não tinha, outros temas que eu não havia lido sobre ele. Inclusive, como professor, ministrei um conto, né, O Pai contra a Mãe. Então, Machado de Assis na minha vida tem sido recorrente. Sim. Né? Então, nessa interface entre o direito e literatura, foi uma ideia. Eu tive uma cadeira no doutorado, a minha primeira cadeira, eu fiquei encantado. Direito e literatura, direito, arte e literatura. Que bacana. Foi assim, a gente analisava as obras e a interface do direito. Só que a gente não teve autor ou escritor brasileiro. A gente teve muitas outras obras, mas nessa cadeira, quando eu vi, eu falei assim, acho que eu consigo correlacionar Machado com o direito. Tanto é que no meu projeto de ingresso, eu usei o Alienista, porque era sobre saúde mental. Sim. E o direito também. Eu trabalhava a obra alienista. Então é o seguinte, a partir desse espectro todo, dessa ideia toda do desenvolvimento com as obras, eu pude ver que a gente tem muita relação. Machado ama o direito. Machado não teve oportunidade de estudar, tanto é que eu acredito que as críticas aos advogados ali, quando ele faz naquelas obras, porque tem muito advogado nas obras dele, eu acho que ele critica as oportunidades, né, que eles perderam, né? Então é o seguinte, como Machado era um autodidata, um burocrata, ele também viveu a desigualdade, né? Ele era filho de um preto alforriado com uma mãe açoriana, branca açoriana. Então, o que acontece nisso? Essa desigualdade ele traz muito para o direito, né? Por exemplo, ele traz pautas como o feminismo, ele traz pautas como a questão relacionada à questão do negro, da escravidão. Ele trabalha muito essas questões. Ele é um cara que a meu ver, naquela época que era o Brasil Império, ele consegue expandir, né, a obra dele e correlacionar. Lembrando que ele, como ele era um burocrata e também trabalhava com direito, ele dava vários pareceres, tanto nos ministérios que ele ocupou, quanto nas secretarias. Então, a formulação dele vem muito disso, né? Então, esse movimento de direito e literatura, ele mesmo traz nas obras dele. Helena, por exemplo, é um grande conflito de direito de família, mas também tem uma pauta de feminismo muito grande, né? O pai contra a mãe é exatamente uma luta da dignidade, né? É uma sociedade maquiavélica, né? Que é o branco miserável contra a mulher negra, né? Então, se discute isso muito bem, né? Agora, se você pegasse a causa Bentinho e Capitu, você defenderia quem? Na sua visão de advogado, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho?
A famosa pergunta, e agora, José, e agora? Como é que seria essa defesa? Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Quando eu dei o conto Pai contra Mãe, eu perguntei para meus alunos assim, Leiro, quem vocês acham que tem mais direito? Eles falaram assim, o pai é mais fácil de defender. Então, a partir do momento que você você fala que aquela pessoa que tem mais direito é possível defender, você tem que se voltar para aquela minoria e falar, não, é ela que precisa da minha defesa. Não é o contrário, não é a facilidade, é aquilo que está excludente. Sim. Né? Trago isso como exemplo para trazer a minha defesa. Eu defenderia Capitu. Primeiro que o Bentinho é um dos poucos advogados que o Machado não critica, mas, por outro lado, o Bentinho é atormentado por vários fatores emocionais, né, da cabeça dele, tanto é que uma passagem lá, quando ele está no seminário, lá, não é seminário a palavra, não me recordo agora, mas ele coloca a mãe dele querendo que ele seja padre, ele acreditava que Dom Pedro iria vir salvá-lo lá daquele momento, né? Então, assim, é um cara que pensava muito, né? Dito isso, o que eu vejo, o Bentinho, ele advogou em causa própria. E ele foi um juiz inquisidor, porque ele procurou as provas que ele queria para condenar Capitu, entendeu? Sim. Então, ele, na cabeça dele, ele criou a narrativa, ele trouxe essa narrativa e ele fez o seguinte, Capitu me traiu. Aí você vai falar para mim, Capitu traiu? Capitu traiu. Na minha... Traiu? Lígia Fagundes Telles mudou de opinião 3 vezes. Sim. Eu tive 2. Então, assim, na minha humilde opinião e baseado em fatos, é o seguinte. Bentinho, quando vai para o teatro, ele vai e ela fala, não, eu não vou porque eu estou no primeiro ato, eu tô com muita dor de cabeça. Só que ele fica até o primeiro ato e ele volta. Quando ele volta, ele encontra Escobar com ela no Sim. corredor e aí eles começam a entender o que acontece ali. Né? Ele tenta explicar e, detalhe, a ação que o Bentinho advoga para o Escobar chama-se embargo de terceiro. E aí ele explica, né, o juridiquês, Escobar e ele trocam umas ideias, tal, muita desconfiança. Só que o que é o tema desse capítulo? Embargo de terceiro, que é o mesmo capítulo que está em Mão e Luva do Machado. Embargo de terceiro é uma ação que você discute posse e propriedade contra terceiro que vai e faz uma penhora, uma hipoteca sobre o seu bem. E aí, então, eu acho que o Machado cifrou a mensagem falando o seguinte, Bentinho entrou com embargo de terceiro falando, a Capitu é minha. Aí eu acho que ali é a prova inequívoca da traição dela, mas a prova é viciada, porque a prova foi baseada em toda a cabeça dele, ele é um juiz inquisidor, e nós vivemos num sistema democrático de direito no qual o juiz não julga, acusa e também a própria vítima, né? Olha, esse termo juiz inquisidor, eu acho que ele está sendo muito utilizado na atualidade. Depende. Ele está sendo muito utilizado na atualidade em relação a um personagem, né? Um personagem do sistema jurídico brasileiro, um personagem sem cabelos que muita gente conhece. Então existe um grupo de pessoas que fala que o ministro Alexandre de Moraes está sendo um juiz inquisidor. Na sua opinião de advogado, a gente vai mudar um pouquinho, né? Eu estou trazendo um advogado também, eu vou aproveitar. Na sua opinião de advogado, Alexandre de Moraes é um juiz inquisidor? Olha, se não tivesse a participação do Ministério Público ali, fazendo os atos, não tivesse a Polícia Federal também fazendo os atos dela, a gente poderia pensar ali. E outra, diferentemente da Lava Jato, quando o Sérgio Moro fez o conluio com o Ministério Público, isso sim era uma inquisição. Se traçou uma linha de atuação que aí foram, então, atrás das suas respectivas condenações. Não importa quem fosse aquele réu, tinha um objetivo claro. Alexandre de Moraes, a crítica que eu tenho é aquele inquérito lá que fala o inquérito, ele tem muitos braços, ele tem muito documento, está na hora de encerrar. E isso não o torna inquisidor. Ao contrário, na verdade tem uma hora que você tem que ter um começo, meio e fim. E aí então, eu assim não quero oscilar entre ser ou não ser, mas a meu ver, o que ele tem feito é realmente aplicar a lei. Né? Por exemplo, quando fala o seguinte, está censurando os meios de comunicação. Não, ele está aplicando a lei porque o Marco Civil da Internet estabelece isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ele está no papel dele. Lembrando, ele atua de acordo com a provocação.
né? Diferentemente do Sérgio Moro, que juntou uma delação premiada num processo do atual presidente Lula, a delação do Palocci de ofício. Teve contatos com conversas de Telegram, aquelas coisas todas que a gente viu que culminou na anulação da sentença. Olha, se Machado de Assis tivesse aqui no nosso tempo, ele talvez tivesse novas inspirações para uma super obra e talvez a pergunta do futuro não seria mais Bentinho e Capitu. Teríamos um grande problema. Talvez aí, eu acho que o que a gente teria dentro das obras dele, que eu acredito, a gente teria uma discussão muito grande com Helena, né? Porque hoje em dia a pauta feminista está aí, sim, né? E Helena foi uma mulher na frente do tempo dela, né? Hoje a gente vê mulheres ocupando espaço, sim, e o conto Helena é sobre isso, né? O espaço que a mulher ocupa dentro daquele lugar, né? E a possibilidade de ser feliz. Engraçado que tem uma parte lá da Helena que ela, quando o Estevão está discutindo com ela ali, você deveria ter nascido. Aí ela interpela homem, e ele fala advogado e homem. Então, aí daí você tira, sim, entendeu? Esse papel do homem naquela época, a gente está falando de uma época do Brasil Império, para hoje. Hoje a mulher trabalha, hoje a mulher é dona de casa, a mulher tem filho, a mulher se quiser não ter filho, não vai ter filho. A mulher tem liberdade para votar e ser votada. Então, daí eu acho que as obras de Machado de Assis teriam muita ênfase no protagonismo feminino. Você acha que a obra de Machado de Assis, ela pode ser considerada uma obra contemporânea? Eu vou lhe falar porque eu fiquei surpreso relendo Pai contra Mãe, numa obra que logo no começo ele trabalha com as ideias dos objetos que eles usavam para calar os escravos, né? E aí ele falou, e isso vai ser substituído. O que ele substitui o escravo? O presídio. Então, o que acontece? Isso muito bem visto também no 13º Emenda, aquele documentário da Netflix, que, trazendo para o Machado, quem que é, por excelência, o público do sistema penitenciário? É o preto, o pobre e a profissional do sexo. E nesse ponto, o Machado, quando ele faz aquele debate que eu falei entre o pobre miserável e a mulher negra, ele trabalha exatamente nesse contexto, desse começo do livro, essa passagem, ou seja, a gente tem uma contemporaneidade com os dias atuais. Então, hoje, o presídio, por excelência, seria uma discussão para o Machado, com toda certeza. Olha, eu acho que nós vamos ter que esticar o nosso papo em outro ambiente. Eu topo demais. Tomando um vinho. Adoro. Quero te agradecer pela presença aqui no Viva Educação e dizer que acabei de descobrir um outro elemento que fez meu querido amigo Hermes se apaixonar por você. Não foram os meus belos olhos azuis que eu não tenho. Obrigada. Eu que agradeço, Bico.